Eu quero aproveitar o evento desse final de semana, que foi o vídeo mais cedo hoje também falando sobre isso, do Tony Tornado criticando ou atacando o Chico Buarque, dizendo que era impossível cantar pior que o Chico Buarque, para talvez começarmos a fechar aqui esse ano e refletir sobre aquilo que a gente disse de maneira implícita em muitos vídeos, mas de maneira explícita em outros, e que tem muito a ver com a comunicação na internet, com a comunicação na vida real das pessoas, século XXI, entrando em 2020. Eu cheguei até a conversar com alguns youtubers esse ano para tentarmos fazer um ambiente menos tóxico na internet, menos poluído aqui no YouTube, tentar sanear a comunicação, porque, em grande medida, a corrosão da democracia também se dá pelo grau ácido e agressivo, muitas vezes, do debate político como ele se dá hoje. Porque as pessoas não pensam mais em adversários políticos, ou pessoas que pensam diferente de você, ou adversários ideológicos como participantes genuínos do processo político, mas sim como inimigos a serem destruídos. Ou seja, se a pessoa pensa diferente de você, mesmo que esteja no mesmo espectro ideológico seu, muitas vezes, se ele diverge de você, logo ele não tem mais sentido de existir. Aquilo que ele diz não tem menor relevância e deve ser destruído. E isso é muito comum. Isso está vinculado com a cultura do cancelamento de pessoas, ou seja, pessoas que integram o seu grupo, que cometem algum erro, algum deslize, e há um esforço maciço, generalizado, de vetar a voz daquela pessoa. Portanto, de agora em diante, essa pessoa não integra mais nosso grupo, a gente não vai ouvir o que ela tem para dizer mais. Ou de linchamentos virtuais. Alguém que seja de outro grupo, talvez, e que fale alguma coisa que você não gostou, ou que cometa algum erro, e você tem milhares ou milhões de pessoas, às vezes, atacando esse indivíduo na internet. Eu quero começar falando aqui sobre aquilo que se chama, né, é uma besteira, mas vamos começar com isso porque eu acho que ajuda a entender também, que se chama os 3 filtros de Sócrates. Que não tem nada a ver com Sócrates, filósofo, é atribuído a ele, mas tirando em linhas gerais, tirando uma relação bastante vaga com aquilo que ele dizia enquanto filosofia, ou aquilo que a gente acha que ele dizia, né? Porque o Sócrates não escreveu nada, não tem nenhum texto socrático que chegou até a gente, só veio através dos textos do Platão, do Xenofontes, fontes indiretas e não diretas do Sócrates. Então o que diz esses 3 filtros do Sócrates? Tem um textinho bobinho que eu não vou ler para vocês, mas basicamente é o seguinte: antes de falar alguma coisa, a gente deveria avaliar 3 coisas, os 3 filtros. Primeiro deles, se é verdade. Se aquilo que a gente está dizendo é verdadeiro ou não. Porque se não for verdadeiro, se for uma mentira, não temos razão nenhuma para falar aquilo. Se a gente sabe que é falso, por que propagar isso? Então, o primeiro filtro, se é verdadeiro ou não. Bem, se for verdadeiro. Segundo filtro, se é bom ou não. Se aquilo vai fazer bem para os outros, para si próprio, para quem você está acusando ou para quem você está falando aquilo ali. É claro que a noção de bondade é totalmente problemática, a gente pode analisar aqui, pode tentar entender isso aqui, e é o que o Sócrates fazia, na verdade, né? Pegar esses conceitos que parecem óbvios e quando você vai analisar não são tão óbvios assim, mas aquilo vai fazer bem para alguém? Porque se não for fazer bem para alguém, mesmo sendo verdadeiro, por que falar? Por que prejudicar alguém? Por que machucar alguém? Por que ferir outra pessoa conscientemente? Então esse é o segundo filtro. E supondo que seja verdadeiro e seja bom, o terceiro filtro dessa anedota dos filtros de Sócrates é se é útil, se aquilo vai ajudar alguma coisa, se aquilo serve para alguma coisa. É verdadeiro, é bom, não vai machucar ninguém, mas é útil, serve para alguma coisa? Vai mudar alguma coisa no mundo ou na pessoa para quem está falando aquilo ali? Se não for útil, se não for ajudar ninguém, aí também te se pergunta, para que serve? Para que serve expressar essa ideia, esse conceito, essa acusação, se ela não serve para nada? Serve só para você, às vezes, se beneficiar daquilo, de maneira negativa, não positiva. E aqui a gente volta para o caso do Tony Tornado, né? Vamos pegar esse caso como exemplo para isso. A gente poderia pegar qualquer outro caso, na verdade, tem milhões de casos disponíveis. Vamos pegar isso aqui que é recente, que aconteceu no final de semana agora. Ele disse que era impossível cantar pior do que o Chico Buarque. Isso é verdade ou não? Para muita gente é verdade. Supondo que seja, é bom isso? É bom pro Chico Buarque? Não. Uma crítica dessa completamente negativa não é bom para ninguém. Não é bom para os fãs do Chico Buarque também. Ou seja, bom não é. E é útil. O Chico Buarque vai passar a cantar melhor depois disso. Ele, no alto dos seus 75 anos de idade, vai ouvir a crítica do Tony Tornado, que ele canta mal, e vai passar a cantar melhor amanhã. O Chico Buarque vai se tornar o Pavarotti depois disso? Não vai. Não vai. Durante anos, gente, eu organizei algumas oficinas literárias, oficinas de escrita, com vários escritores que eu conhecia. E conheci muita gente boa também nessas oficinas, que eu não conhecia antes, e entrar nessas oficinas para participar das atividades.
E a gente cresceu muito enquanto escritor juntos. Eu cresci muito enquanto escritor. E uma coisa que eu pedia para as pessoas, ao participarem dessas atividades, é que elas fossem duras, que elas fossem muito críticas com o texto dos colegas, que elas pegassem os contos dos colegas e destrinchassem aqueles textos. Só que não apenas isso, porque criticar, apontar erros e defeitos demais é muito fácil, é muito simples. Qualquer um pode chegar e falar assim, olha, essa música é um lixo, esse cantor aqui é péssimo, esse youtuber aqui só fala merda. É muito fácil fazer isso. Qualquer um pode criticar negativamente qualquer coisa nesse planeta. Porque é fácil. O difícil, isso sim exige um grande trabalho, porque não basta você apenas identificar o erro, mas também saber o caminho, a solução, é você propor uma crítica positiva. É você criticar e, ao mesmo tempo, construir caminhos, soluções para quem você está criticando, nesse caso. Porque a crítica, ela tem serventias óbvias. Você pode crescer com a crítica, desde que não seja apenas destrutiva, desde que você possa ensinar a pessoa ou apresentar possibilidades de crescimento. Então você vai lá e aponta o erro, você errou aqui, se você fizesse desse outro modo, talvez tivesse um resultado melhor. Só que para isso, como eu disse, você tem que saber daquilo que você fala. Se você critica um músico e você quer propor uma crítica positiva, construtiva, você tem que entender de música. Você tem que entender o que ele pode fazer naquele campo dele, naquele universo dele, para que ele possa se aperfeiçoar. É o que faz um professor, por exemplo. Quando você vai estudar música com um professor, estudar canto com um professor, ele vai te dizer que, olha, você não acertou essa nota. Se você quer chegar nessa nota, quer atingir essa nota, use tal técnica. Faça tal coisa. E assim você ajuda alguém. Aí você tem um tipo de fala que é verdadeira, boa e útil, porque você está ajudando a pessoa a melhorar. E nesse sentido aqui, ao longo desse ano, o que me propus foi justamente isso, tentar criar um ambiente no qual a gente possa debater certos assuntos sem precisar destruir ninguém, sem precisar difamar ninguém, sem precisar ser maldoso e que sirva para alguma coisa. Porque seria muito mais simples para mim, muito mais fácil para mim, pegar algum youtuber me insultando aqui, que aconteceu muitas vezes ao longo desse ano, pegar algum youtuber me insultando e responder na mesma altura que eles. Responder xingando também, insultando. Seria muito mais rápido, muito mais simples, muito mais satisfatório às vezes. Porque quem não gosta de mandar alguém tomar no cu às vezes? Mas por outro lado, para que serviria isso? Para nada. Para nada. Tornaria o debate cada vez mais tóxico, que é o que a gente vê acontecendo, tornaria o debate cada vez mais insuportável e destrutivo. E não é o que me proponho a fazer. Eu penso, na verdade, talvez de maneira ingênua, mas eu penso que a gente pode atuar de maneira racional para resolver problemas. Que a gente pode juntos encontrar soluções para as questões. E para isso a gente precisa pensar muitas vezes em adversários como pessoas que têm uma visão de mundo diferente da nossa, oposta às vezes, mas que eles também, muitas vezes, também estão pensando que aquilo que eles fazem é bom. E quando a gente fala de democracia aqui, a gente fala justamente de um regime no qual diferentes posturas ideológicas, de pensamento, de propostas de país convivem e há uma variação e há uma alternância no poder. Então, em algum momento, você tem alguém lá que tem uma visão social, comunitária, vamos ajudar as pessoas, assume o poder, tenta implementar políticas públicas para isso, consegue às vezes, não consegue, depois outra pessoa vai assumir esse posto e assim ela vai tentar implementar também as pautas delas, as posturas delas, as visões de mundo dela. O problema, e aqui é a grande crítica que a gente faz ao longo de todo esse período aqui, pós-Bolsonaro, o problema é quando você tem pessoas que têm uma visão que é altamente destrutiva, que elas no poder têm uma visão de destruição da oposição. Isso sim é perigoso, porque isso é o fim da democracia. Porque é quando, através do voto, as pessoas escolhem alguém que tem um perfil autoritário e que pode pôr em risco a própria democracia. E aqui a gente retorna, mais uma vez, ao paradoxo da tolerância como proposto pelo Popper, como apresentado pelo Popper no livro dele, A Sociedade Aberta aos Seus Inimigos. Se você permite que os intolerantes se manifestem e atuem, eles podem destruir os tolerantes e, junto com isso, a tolerância. Então tem um limite, na verdade. Mas, de qualquer modo, dentro desse limite, é crucial que diferentes vozes possam se manifestar. E aqui a gente retorna à internet, ao ambiente virtual, que é um amplificador de tudo. Tudo que cai na internet assume proporções monumentais, porque são milhões de pessoas utilizando redes sociais e tudo é amplificado. Então se tem um ataque a uma pessoa, esse ataque é amplificado por milhões de pessoas. E geralmente é negativo, né? Raramente você tem algo que seja positivo, que seja um elogio, uma defesa de alguém, algo que seja construtivo, geralmente é destrutivo. Eu quero mencionar um texto aqui da Folha de São Paulo, é um texto antigo, e a Rosana Machado Pinheiro publicou no Twitter ontem esse texto, que se chama Somos Todos Torturadores Inofensivos nas Redes Sociais, dizem psicólogos. É um texto do Paul Bloom e do Matthew Jordan, que trabalham com rede social, e os efeitos que tem sobre as pessoas, os linchamentos virtuais e os cancelamentos públicos também. Porque não é apenas porque a gente tem uma opinião que a gente deva expressar publicamente.
publicamente sua opinião. Como, por exemplo, no caso do Tony Tornado. Ele vai lá, emite uma opinião grosseira, improdutiva e causa esse rebuliço na internet. Muitas pessoas debatendo, muitas pessoas aproveitam esse evento, essa fala dele, para atacarem Chico Buarque, enquanto outras aproveitam para atacar o Tony Tornado. Ou seja, vira uma cacofonia de agressividade, de violência e de destruição do outro. E o que esse texto que eu mencionei aqui diz é que quando você tem essa avalanche de linchamento virtual na internet, ou de cancelamento virtual, que dá quase no mesmo efeito, é como se as pessoas estivessem dando choques umas nas outras. Pequenos choques que são pequenos, inofensivos, não causam dor, mas se você recebe 10 mil desses choques seguidos, isso se torna insuportável. A gente pensa que a gente não faz mal nenhum quando a gente vai lá e se reúne em gangue, como uma matilha de lobos fomeados, para linchar publicamente alguém. A gente pensa que não tem nenhum tipo de consequência isso. A gente não está fazendo mal para ninguém. A gente nem sequer avalia esses 3 filtros do Sócrates. A gente não para pensar sobre isso. A gente vai lá e vai na manada, a gente vai junto com a turma enfurecida. Só que para quem recebe isso, é muito doloroso. Não sei se você aí já foi alvo de um linchamento virtual, já foi alvo de um ataque coletivo de milhares de pessoas te insultando, mas é muito doloroso. E é justamente porque as pessoas não param para pensar na consequência daquilo que elas dizem. Elas acham que elas têm que expressar a opinião delas e que basta. Simplesmente isso já serve. Não importa se eu machuco alguém. Eu recomendo que vocês leiam esse texto aqui, vou deixar no comentário fixado para vocês conferirem esse texto aqui, porque dá uma dimensão de como nós atuamos coletivamente, querendo sinalizar valores morais. Eu sei o que é bom, eu sei o que é justo, eu sei o que é certo, você não sabe e você tem que pagar por isso, publicamente. Ser apedrejado publicamente porque você cometeu um erro. Como se ninguém cometesse erro nunca. E só vale lembrar também, mais um item aqui, ainda voltando ao filtro, aos 3 filtros de Sócrates, né? Ao que se chama de 3 filtros de Sócrates, é que o brasileiro elegeu um candidato que cresceu em popularidade porque as pessoas diziam assim, ele diz a verdade, ele diz aquilo que a gente pensa que ninguém tem coragem de dizer. Eu não tenho dúvida para quem é homofóbico, por exemplo, que o Bolsonaro dizia a verdade. E aqui é preciso abrir um parênteses, né? Verdade para quem é intolerante, para quem é preconceituoso. Porque a verdade também é contextual. Muitas vezes você que odeia gays, você acha que o Bolsonaro tem razão ao dizer certas coisas, atrocidades contra gays. Para você é verdade. Pode não ser verdade no mundo real, de fato, com ponderação. Mas para quem é preconceituoso, ele dizia verdades. As pessoas elegeram alguém com base nessa suposta expressão de verdade que o Bolsonaro traz consigo. E não avaliaram se aquilo que ele dizia era bom para os demais, se aquela verdade, entre aspas, que ele dizia era bom para quem sofria os ataques dele, e nem se era útil também. Mas mesmo assim, a partir dessas verdades bolsonaristas, você tem agora um governo que contribui para esse clima de ódio, de intolerância, de corrosão da democracia. E como eu disse, seria muito mais simples responder no mesmo nível deles. Responder na altura que eles respondem. Seria muito mais simples. Mas se a gente fizesse isso, qual seria a diferença de nós para eles também? Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, sobre esses 3 filtros de Sócrates. Faz sentido para você, né? Embora, como eu disse, não seja de Sócrates de fato isso, só se remeta vagamente ao Sócrates filósofo. Se faz sentido isso, se você, quando interage na internet, quando comenta num vídeo no YouTube, quando comenta no Facebook, nas redes sociais como um todo, se você leva em conta esse tipo de filtro, ou passará a levar de agora em diante, e se isso ajuda de algum modo a despoluir o debate. Porque, como eu disse, uma coisa é você ter uma pessoa que pensa diferente de você, e é totalmente legítimo isso, que desde aquilo que ela pensa não ponha em risco a vida dos outros, não prejudique os demais. Nem todo mundo que pensa diferente da gente é um inimigo, muitas vezes é um aliado, inclusive. E como a gente pode atuar, talvez seja a pergunta mais importante do vídeo, como a gente pode atuar para melhorar esse diálogo com as pessoas. Algumas muito diferentes de nós. Quer saber o que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.